Boa tarde, estamos dando continuidade ao módulo de mudanças climáticas. Chegamos na nossa 8ª aula. Vamos falar um pouco sobre mitigação. E aí, quem vai me dizer o que é mitigação? Boa. Reduzir é pensar, adaptar, pensar que já existe um problema e você precisa conviver com ele. No caso da mitigação, é você cortar ali, meio que se prevenir, né? Vamos mitigar com relação aos gases de efeito estufa, então é deixar de emitir os gases de efeito estufa. E a gente vai falar de algumas questões relacionadas à mitigação. E aí não poderia ser diferente falar que a principal forma, uma das principais formas de tentar reduzir os problemas ambientais é ter pessoas que são nossas lideranças, que a gente coloca lá, que tenham esse olhar e consigam atuar de forma a reduzir os nossos impactos. E aí, o Andrezinho é uma figura presente, tanto nas redes sociais quanto aqui no projeto, é um pouco mais fácil falar sobre ele. Mas falar sobre os vereadores. E então eu gostaria que a gente fosse batendo, vereador a vereador, para saber se vocês os conhecem ou tem alguma referência de quem é, de atuação, de área de interesse. E aí, pensando na ordem, começando com Alan Silva. Alguém conhece? E aí, qual a referência que vocês têm dele? Alguém sabe qual é o partido, quais são as causas? Ele é um vereador eleito, então ele teve uma porcentagem de votos relativamente grande para estar dentro. Mas ninguém aqui só sabe quem é, mas não sabe o que ele atua. Quê? Ouvi? É o que eu não ouvi? Pão duro? Pão duro nada, eu comprei o voto dele. E aí, sabe o que é o detalhe? Não é a primeira pessoa que falou isso. Mas eu não tinha. Mas não Ó. tinha. Pode filmar ela. Filma bem ela ali falando isso. Beleza, então a gente só tem essa informação que vocês estão trazendo. Foi? Podemos passar para o próximo? O Cleiton Cabeça. Alguém tem? Alguém conhece? Já ouviu? Não? Ninguém? Então... Nem por nome, sei lá. O Fernando Maconato. Alguém conhece? Ela conhece. Conta pra gente de onde você conhece. Só de nome, né? Só ouviu falar. E aí, alguém? Nada? Já foi melhor, já ajudou mais pessoas. Mas ele já é político antigo daqui? Eu acho que tem um tempinho Já assim. tem tempo, É? ele já estava no da Lucimar, só que aí quando ele viu que o Lucimar ia perder, ele foi pro Andrezinho. E aí tem algo que você saiba que ele já algum projeto, alguma atuação que você tenha ficado sabendo dele aqui? Eu só sei que ele às vezes ajuda algumas pessoas a conseguir exames, remédios, assim, quando a prefeitura faz essas coisas, mas ultimamente tem. Entendi. Mas pelo menos já é algo diferente dos outros, né? Pelo menos ele já teve alguma coisa, pelo menos, para ajudar. Mas beleza. E esse Chambarelli, alguém conhece? Eu conheço. E aí, o que você tem a dizer? Dele político, não como pessoa. Mas Eu achei ele um bom vereador, ele ajuda muita pessoa, tipo assim, questão de emprego, exame. Eu vejo ele sempre ajudando muita gente. Eu acho que a Câmara sem ninguém e ele é a mesma coisa que... Caos. Não, são às vezes as coisas que ele faz chegaram a uns e não chegaram a outras, e vice-versa. Mas ok, já pelo menos ele é uma figura mais conhecida pelo que eu tô identificando. Alguém aí de trás aí? Tem alguma observação dele? Eita, a Hannah tá contando fofoca ali, não quer compartilhar com a gente, ó. E ainda vai chegar no vereador. Então vamos avançar. Guilherme Leal, vice-presidente do Chamarelli. E aí? Conhecem? Vou dar um zoom aqui, ó. E aí, alguém conhece? Eu pensei, você pensou, eu falei, né? Algo que possa ser feito por ele? Ele era um dos proposta do Simples Meio Ambiente. Você lembra qual era a proposta que ele tinha? Ele tinha bastante. Alguma ou algo que ele citava? bastante,
Eu tô perguntando porque eu realmente não sei. De fato, eu não estava aqui quando as eleições estavam rolando. Então, eu não vou me lembrar muito bem. Mas porque ok, já faz pelo um menos tempo, é na área mas ambiental. eu lembro que eu gostei bastante das propostas dele, porque, sei lá, eu lembro que ele tava dando uma atenção para essa parte do... Pelo menos apresentava alguma coisa, né? Apresentava um interesse em melhorar aquilo ali. Aham. E também, tipo, na parte dos animais também, zoonoses, Boa, essas coisas. boa. Mas eu não sei se ele tá fazendo por onde, que eu não acompanhei mais. Beleza, beleza. Maneiro. Interessante. Também é algo positivo, né? Ravid. É Ravid? Ravi? Como é... Alguém conhece? Eu conheço ele. E aí? Mas conhece como? Sem ser de nome. Ele patrocinava um projeto que eu participava, que era de capoeira. Aham. Então ele é envolvido nas causas sociais, É. talvez. Isso. Tem mais alguma coisa ou só isso? Professor? Não, ele era do outro partido também, já foi. Qual era o partido? PL, né? Que era da antiga... E a... Eu acho que é muito. O Fernando Bozão. Não? Ele é muito bom nos Quem? projetos de exame de hospital. Eu acho que ele já foi diretor de área de saúde. Não sei, eu só tô... Eu não sei. Mas ok, vamos. Doutor Igor Diogo. Ele é advogado. Eu conheço. Quem conhece? E ele tem alguma impressão sobre ele? Tipo, no Natal ele fez uma ação em uma comunidade lá em Lages, distribuindo presentes para as crianças da Ah, comunidade. foi ele? Eu Aham. acho que ele também fez dinheiro das crianças lá no Vale. Acho que foi Foi. ele. Então. Ele é mais da causa infantil, talvez. Todas as... Ele é muito gente boa, é muito legal. É. Um pouco aqui pensando muito. Né? Vamos debater isso mais pra frente. E por último ali, a Dilson Soares. Só conheço o nome. Ele visita escola, ele é visitante de escola. Mais na área da educação, então, né? Não, ele só Ah, não. Só vim aí, galera. Só, beleza? Entendi. E aí, por que a gente precisa entender, né? Ele executa, ele é o líder do executivo no município, então ele é responsável por implementar as políticas. Conta pra gente, Lucas. Não, tô falando Conta aí. sobre o Adilson Soares. Ele é marido de uma professora minha, que já foi. E eu lembro que na época das eleições ele tinha... Eu acho que foi ele que patrocinou uma... Supostamente. Não tô falando que foi. Mas ele meio que pagou 2 ônibus para um passeio da escola pra Aldeia das Águas. Pra todo o segundo ano, tá? Isso tudo só pra comprar Tu o foi? voto, Tu foi? né? Tu foi? É lógico. Não, ele já fez... A única parte que eu fiz foi só ter pagado a entrada, que de lá não precisei pagar a passagem do ônibus, assim, né? Porque tem às vezes divide, né? Entendi. Legal, Então, ele tá- mas aí pelo que eu entendi, ele também tem atuação na educação, aquilo que tu falou, né? Vai ali pelo que a gente tá vendo ali. Pode ensinar. Então, qual é a importância da gente entender? As políticas públicas, elas podem ser criadas tanto à iniciativa do prefeito, um pouco mais limitada, porque ele não tem todas as ferramentas que o Poder Legislativo tem para criar as políticas públicas, mas diria que, bem resumidamente, isso é uma atribuição dos vereadores, que são criar as leis que vão organizar o funcionamento do município. Inclusive, todas as ações que o Andrezinho faz, elas só podem ser feitas se for permitido por lei. E aí, vou abrir um parênteses do meio da aula para a gente entender mais sobre essas figuras, que são figuras que vocês, população, a nível geral, colocaram lá, e vamos ver o que eles pensam. Estava procurando algumas coisas aqui relacionado ao nome dessas pessoas e encontrei alguns projetos de lei, inclusive todos do ano passado, 2025, então são projetos que foram desenvolvidos recentemente. E aí o primeiro deles é o vereador Guilherme Provenzano do Geis Leal, e ele propôs um projeto de lei da seguinte maneira: autoriza o Poder Executivo Municipal a implantar lagos ornamentais e aquários em logradouro público. Logradouro é espaços públicos e repartições municipais do município de Paracambi.
Então, lagos e aquários. Vamos continuar tentando entender a proposta dele. Então, no artigo 1º, aquele que fala o que vai ser feito. Então, ele vai lá, fica o Poder Executivo Municipal autorizado, então, beleza, Andrezinho, se quiser fazer, está autorizado, aqui, a implantar lagos ornamentais e aquários em logradouros públicos, praças, parques, jardins e repartições em Paracambi. E aí, para quê? Aí tá lá no artigo 2. A implantação desses lagos e aquários terá como objetivo promover o embelezamento e a valorização dos espaços públicos, contribuir para a educação e a conscientização ambiental, divulgar e preservar espécies aquáticas e oferecer ambiente de lazer à contemplação à população. E contemplação. E aí ele tem algumas regras, né? Ele bota aqui, é possível celebrar parceria, os espaços criados poderão conter placas educativas com as informações sobre as espécies expostas, importância ecológica desses ecossistemas, mensagem de incentivo à sustentabilidade. E aí esses lagos, caso eles sejam implementados, observarão critérios técnicos, beleza? As despesas decorrentes da execução dessa lei ocorrerão por conta das dotações orçamentárias próprias. O que isso quer dizer? Andrezinho vai fazer com o que ele tiver que fazer, caso ele queira, né? Porque está autorizado. Mas aí como é que funciona? Para vocês entenderem o escopo de atuação. Ele criou esse projeto de lei, pensando talvez ali no embelezamento, já que é o primeiro artigo que justifica o projeto dele. E aí ele fala que caso o executivo queira fazer, está liberado, pode fazer, seguindo essas regras e etc. E aí ele preferiu dar esse embelezamento, o que também me gerou uma desconfiança, não desconfiança, mas uma curiosidade, porque ele também tem um outro projeto de lei que ele também protocolou em 2025, um pouco na linha do que ele já estava fazendo. Deixa eu achar aqui. Eu vou avançar e a gente vai chegar uma hora no outro que ele achei. Aqui. Ainda um projeto dele, ele também propôs um projeto que falasse assim, ó, institui o regime de incentivo à criação, produção e comercialização de espécies aquáticas ornamentais no município de Paracambi. Então, ao mesmo tempo que ele tem um projeto de lei que autoriza a implementação de lagos e aquários, ele tem um projeto que incentiva a comercialização de espécies ornamentais. Aí, vamos aprofundar um pouco mais. Fica instituído em Paracambi um regime especial de incentivo para a criação, produção, comercialização de espécies ornamentais com vistas a fomentar o empreendedorismo local, gerar emprego, renda e valorizar a biodiversidade aquática. Então, ok, o foco dele está bem nos peixes e produção e ornamentação via de lago. E aí eu não sou morador daqui, Paracambi tem muitos lagos, essa questão da piscicultura é muito ativa. Acho que a única coisa que a gente realmente tem de assim, água é o rio lá dos Lages e a cascata. A Tem- outra coisa é memorável. Tá. Quando a gente pensa em produção de peixe, criação, a gente tem pesca e pague aqui? Muitos pesca e pague? Tem um só. Só. Só tem esse. Ainda tá. Ainda pesca. Vai assistir agora. Mas ainda tá podendo pescar? Não sei. Pode. Tá valendo? Então, temos um lugar. Eu só chamo Aí vamos seguir. Aí ele fala assim, vamos tentar entender a proposta, né? Não. Lá é daqui? Não, tá dentro da... Gente, mas muito lá na frente. Mas que tem o isso? seu, quase aí. Passa a placa. Então, vamos continuar na proposta dele. Então ele fala, ó, no artigo 3, para estimular a atividade, o poder público municipal poderá, mediante uma regulamentação, mediante regras, conceder os seguintes incentivos: isenção ou redução das taxas municipais para o registro, licença ou alvará de produção, propriedades em linha de crédito ou convênios municipais para aquisição de equipamentos, então facilitar crédito para acessar esses recursos, preferência ou subvenção para aquisição municipal de espécies ou aquários ornamentais para uso em logradouros públicos e apoio técnico.
Então essa é a proposta dele, criar lagos e incentivar a produção e criação desses peixes ornamentais. É as ideias que ele tem. Aqui tem um outro projeto dele. Pelo menos ele estava Então, mas produzindo. isso aí, pelo que eu vi, até foi, ó. Que eles postaram esses dias, quando eu vi esse negócio de Patrulha Maria da Penha, eles fizeram esses dias. Então. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem um projeto. Vamos finalizar esse daqui, depois eu falo do que já está publicado. Esse outro projeto pode ter sido publicado ao longo do caminho, e eu fiz uma pesquisa de 10 minutos, não fiquei lendo o Diário Oficial para saber o que foi publicado ou não. Mas ele tinha escrito esse projeto que é: institui a Sala Violeta e a Patrulha Maria da Penha como política pública permanente de proteção, acolhimento e acompanhamento a mulheres em situação de violência, em Paracambi. E aí a proposta é o acolhimento, atendimento humanizado, proteção e acompanhamento de mulheres em situação de violência doméstica, sexual, psicológica, patrimonial, moral ou qualquer outra forma. E ficaria caracterizado como um espaço físico localizado dentro da unidade da delegacia, a Delegacia de Paracambi, 51, destinado ao atendimento sigiloso, humanizado e intersetorial de mulheres vítimas de violência. E aí, para isso, essa sala deverá conter profissionais capacitados nas áreas de psicologia, serviço social, enfermagem ou medicina, direito ao apoio jurídico, segurança pública. E aí vai realizar escuta, encaminhar a vítima para o serviço de proteção, garantir preservação de provas, notificar quando necessário os órgãos competentes. E essa patrulha, que vai ser a Patrulha Maria da Penha, é uma equipe especializada da Guarda Civil Municipal ou Polícia Militar, que faz esse acompanhamento preventivo. Ok, interessante a proposta, né? Vamos votar. Todos acharam interessante? Eu não sei se você consegue ver aí se é isso que está falando. Bom, tenho certeza que a Patrulha Maria da Penha fizeram. Mais importante, formatura da nova turma da Ronda Maria da Penha, da Guarda Municipal, que agora passa a reforçar o trabalho de prevenção, acolhimento e acompanhamento das vítimas de violência doméstica. Então, aparentemente, isso foi aprovado e foi colocado em prática, né? Porque tem um outro aqui também, ó. Essa daqui já foi publicado no Diário Oficial, então já vale. Já é uma lei complementar municipal que já está em atuação. E ela foi do vereador Alan Silva dos Santos, que é um pouco na mesma linha, mas ela se chama Lei Maria da Penha Vai à Escola, que vai acontecer no âmbito das escolas de rede pública do município de Paracambi. E aí o que ela propõe? O artigo 1, que nos estabelecimentos de ensino da rede pública de Paracambi sejam ministradas de forma extracurricular noções básicas sobre a Lei Maria da Penha, sobre o nome Maria da Penha Vai à Escola. E aí ele tem como objetivo o seguinte: contribuir para o conhecimento da comunidade escolar sobre essa lei, impulsionar as reflexões entre os estudantes e os demais profissionais sobre a prevenção e o combate à violência contra a mulher, conscientizar crianças e etc., todo mundo daquela comunidade, sobre essa importância dos respeitos aos direitos humanos, abordar mecanismos de assistência à mulher, integrar a comunidade no desenvolvimento de estratégias. Pode ser realizado em parceria com ONGs ou entidades governamentais, será desenvolvido em todos os níveis e modalidades junto à comunidade escolar comum. Beleza. Então essa eu acho que é diferente dessa daí, porque essa daqui está falando só do ambiente escolar. Só que essa é uma que já foi publicada, é uma política pública que já, segundo aqui, ó, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 28 de maio de 2025, assinado, né, chancelado pelo André Siciliano. Então ela já deveria valer. Não sei como é que o Poder Público Executivo vai... E aí, o Público Executivo, eu tô falando a Secretaria de Educação, vai fazer para mobilizar isso. Se vai ser contratando professores extras, se os XG estão lá vão dar, se vai ser no contraturno. Agora cabe ao Executivo. O Legislativo foi lá, criou a regra, criou a política pública, cabe ao Executivo agora fazer e a gente cobrar o Executivo para fazer. Mas eu acho que esse daí eles estavam se referindo a esse projeto aqui, que deve ter avançado e virado uma lei. Beleza? A gente só viu do Alan e do... Esse aqui, né? Isso. Não, pô, é do Guilherme Leal.
foram do Guilherme Leal, o do peixe e a... Os dois que falam de peixe aqui na celebração foi do É. Os lagos e princesas. Beleza, vou ler mais um aqui, ó. Esse daqui do Chambarelli. Foi publicado em junho de 2025. E aí, o que vem no artigo 1º lá, né? Fica ao Poder Executivo, Andrezinho, Prefeitura, quem executa, criar um mercado municipal de Paracambi, destinado à venda exclusivamente no varejo de produtos hortifrutigranjeiros, conserva, pescados, produtos derivados do leite, industrialização caseira, flores, artesanato, produzido pelos produtores rurais familiares, bem como a venda de outros produtos pelos pequenos comerciantes de Paracambi. Aí ele explica, né, o que é o produtor rural e o que é considerado pequeno produtor. Então, uma pessoa física ou MEI que exerce atividade no município não tem a condição financeira para arcar com os custos de alugar ou comprar um local para montar seu próprio comércio. E aí ele fala também o que poderão ser comercializados nesse mercado: carnes frescas, bebidas não alcoólicas, doces salgados, frios e derivados, peixes vivos abatidos, frutas, legumes, tubérculos, flores. Tudo isso aqui vai poder. Então ele criou uma política pública da autorização de criação de um mercado municipal que tem em grandes cidades, né? E caso Paracambi queira ter, na figura do prefeito, ele pode fazer, já está autorizado, desde que ele siga esses critérios que foram aprovados em lei. As bancas e boxes do mercado municipal serão devidos na forma a ser estabelecida por decreto municipal. A distribuição, né, vai ser a depender do decreto que vai ser o prefeito, o executivo, que vai criar. E ele dá algumas regras. Então, compete ao executivo expedir alvará, cadastrar essas pessoas, fiscalizar, manter a ordem pública, recolher o lixo acondicionado, disponibilizar servidores e funcionários para esse mercado. Beleza. E aí vai depender desse decreto, que vai ser do prefeito, as formas de funcionamento, como horário, formas de inspeção, e aí as competências do usuário, que é acatar as instruções dos servidores, observar as boas maneiras e respeitos, manter limpo, tudo isso aqui. Ele deixa bem estruturado na política pública desse mercado como o que deve seguir, quais são as regras. Então, beleza, está autorizado a criar esse mercadão municipal desde que haja o interesse do Poder Executivo criar, com os recursos financeiros que o Executivo tiver, que venham dos impostos, das taxas, de como o município consegue dinheiro. Aí vem o Adilson. Qual é o projeto do Adilson que ele elaborou, levou para a Câmara, todos os vereadores em maioria aprovaram? Autoriza a instalação de banheiros públicos adaptados para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida em praças e eventos públicos no município. Então, ok, está autorizada a instalação desses banheiros para as pessoas com situação de deficiência, né, com mobilidade reduzida, e eventos públicos. Então, vamos ver o que ele fala na lei. No artigo 1º, autorizado o Poder Executivo, Prefeitura, sobre a liderança do representante máximo do Executivo, que é o prefeito, a instalar banheiros públicos adaptados para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida nas praças e nos eventos de acesso público. E aí, é qualquer banheiro? Não, os banheiros adaptados deverão obedecer a norma técnica lá de acessibilidade, e aí ele traz quais são as normas que todos esses eventos e esses banheiros vão precisar atender no que diz respeito a essas pessoas, essas condições. E ele fala, para fins dessa lei, eventos públicos compreendem festas, feiras, exposições, shows, manifestações culturais e demais atividades de acesso. A autorização prevista nessa lei compreende tanto a instalação definitiva, caso o prefeito queira botar infraestrutura fixa, ou também as estruturas temporárias durante a realização de evento. Então, qual é a lei? Banheiros públicos para esses eventos deverão atender aos critérios das pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante, não segundo o que as pessoas da secretaria acreditam, mas segundo o que a norma técnica, a BNT, o decreto tal, a lei federal tal diz. Então, se preocupou com a mobilidade aí,
dessas pessoas em situação dessas suas limitações físicas, né? Proposto pelo Adilson, aprovado, passa a entrar em vigor a partir da sua publicação. Acredito que o aniversário de Paracambi já tenha sido depois dessa data. Quando é o aniversário de Paracambi? Então, teoricamente, aqueles banheiros lá teriam que obedecer essa norma. Não sei, não fui, para dizer se estava ou não estava. Um outro projeto do Adilson. Adilson canetou duas no mesmo dia, ó, 4 de junho. E aí, qual foi o outro projeto dele? Autoriza o Poder Executivo a promover diretrizes para o turismo acessível. Então, o Adilson tá aí, trouxe duas propostas pensando na mobilidade, na acessibilidade. Adilson. Você é esse aqui. Vamos voltar. Então, ele fala lá, ó, fica autorizado o Poder Executivo a promover, respeitada a disponibilidade orçamentária e a conveniência administrativa, a oportunidade de dinheiro que tiver, a promover as diretrizes para a promoção de um turismo acessível, visando garantir às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida também o direito ao lazer, cultura e turismo. E aí ele fala o que é turismo, conjunto de atividades turísticas voltada à inclusão de pessoas com deficiência, mobilidade e acessibilidade, a condição para a utilização com segurança, tananã. E aí ele fala, beleza, caso o Poder Executivo queira criar essas regras, elas devem seguir os seguintes princípios. Incentivar a acessibilidade em equipamento público e privado, voltado ao turismo, como praça, trilha, museu, eventos culturais. Estimular a inclusão de sinalização tátil, sonora e visual. Promover campanhas educativas e de conscientização sobre turismo inclusivo. Estimular parceria com o setor privado para desenvolver roteiros acessíveis. Capacitação de servidores e profissionais do setor de turismo para atender essas pessoas. E priorizar as ações nas políticas públicas de fomento. Então, o que ele fez? Ele definiu que fica autorizado o prefeito, a caso queira criar uma legislação ou criar um programa de turismo acessível, fazer desde que siga essas regras aqui que ele estipulou para o turismo acessível. Uma frente de atuação, né, desse vereador. Esse daqui é o do vereador Maconato. Tá errado o nome dele? Não, é Maconato mesmo. Esse camarada. Vamos ver qual é a ideia dele. Então, no projeto de lei, lembrando, vamos voltar aqui. Todos os vereadores, eles podem elaborar esses projetos. Esses projetos, eles passam por umas câmaras, vão ser desenvolvidos, uma vez que eles... ok, finalizamos o projeto aqui. É encaminhado, cabe ao presidente da Câmara organizar quais serão os projetos que vão ser votados em qual dia. Então, a gente vê muito falar do presidente da Câmara, dos deputados e presidente do Senado. Qual a importância deles? Porque eles conseguem adiar uma votação ou antecipar uma votação de um projeto a depender da articulação política. Então, ele pode usar colocar para votação ou adiação para poder barganhar algumas coisas. Então, a figura do presidente da Câmara é quem decide o que vai ser votado, quando vai ser votado, dentre esses projetos apresentados. No caso de não ter o presidente, por algum motivo, quem é responsável é o vice-presidente e assim por diante. Então, beleza. Vamos voltar para ler aqui, ó. Qual é a ideia do Maconato? Não sei qual é o partido dele, mas autoriza o Poder Executivo a implantar. Aí autoriza o seguinte, caso queira. Está autorizado. Se vai acontecer, aí, se ele quiser. A implantar espaços sensoriais temáticos em praças públicas do município de Paracambi com o objetivo de promover a inclusão, estímulo cognitivo e bem-estar de crianças com transtorno do espectro autista e da outras providências. Então, beleza. Ele quer criar e implantar espaços sensoriais temáticos em praças públicas e demais áreas de convivência, não necessariamente só as praças públicas, até porque tem bairros que tem uma praça ou nenhuma. E aí, se você fala só praças públicas, ficaria restrita a uma parcela da população e outra não. Beleza. Em locais estratégicos, definido pela administração de acordo com a demanda.
Esses espaços sensoriais poderão conter elementos interativos e educativos, incluindo estruturas com dinossauros e animais pré-históricos, com fins de estímulo visual e sensorial, considerando o hiperfoco característico de muitas crianças com autismo, transtorno de espectro do autismo. Eu não sei o que são centopeias educativas, com atividades voltadas ao aprendizado das quatro operações matemáticas básicas: soma, subtração, multiplicação e divisão. 3. Representações do sistema solar, incluindo o Sol, a Lua, a Terra e os planetas, estimulando a curiosidade científica e o senso de descoberta. 4. Painéis de comunicação alternativa com figuras e símbolos que facilitem a expressão e interação de crianças não verbais. Aí ele bota aqui nível 3 do autismo. Esses impactos poderão ser criados de forma independente ou integradas às praças já existentes. Ou seja, você pode botar numa praça ou criar algo novo, buscando o aproveitamento de áreas públicas e economia de recursos, sociedade civil especializada em comunicação, blá blá blá. Poderá ser realizada com apoio de parcerias e doações e iniciativas. Essa lei é caráter autorizativo, como eu falei, cabendo ao Poder Executivo avaliar a viabilidade técnica, orçamentária e de vontade também, né? Se quiser fazer. E ela entra em vigor a partir da data da publicação, mas ainda não foi publicada. Essa aqui é só o projeto de lei. A justificativa, então, atender essa população específica, promover inclusão, estudos e experiências em outras cidades como Palhoça. Então, aqui na justificativa dele, ele traz que ele observou uma cidade que já incluiu isso, né? Que demonstraram resultados positivos e de baixo custo na criação desses ambientes. O tema proposto como dinossauro, sistema solar, foram escolhidos por despertar interesse. Já os painéis possibilitam que as crianças não verbais possam interagir. Trata de um investimento simbólico diante da relevância social do projeto, que tem potencial de melhorar significativamente a qualidade de vida das famílias, e etc. E aí ele, por razões expostas, solicita aos nobres pares o apoio e aprovação desse projeto de lei. Pelo que eu pude entender, então, agora é só aguardar uma votação. Mas é um projeto que ele foi pensado aí para esse grupo específico. Esses ambientes sensoriais já existem dentro das escolas públicas. Tem sala de recurso é o nome. Então os alunos, eu não sei quem estudou em rede pública aqui em Paracambi se tem, mas pelo menos eu já trabalhei em escolas de outros municípios e elas têm, que é uma sala onde aquela criança, quando ela está numa crise ali, eles levam para lá, ou quando aquela criança tem dificuldade em relação às demais, precisa de uma atenção especial para alfabetização, coisa que ela não conseguiria dentro de um ambiente de sala padrão. Então eu trabalhei numa escola que tinha uma sala com um professor específico daquela sala que fazia a alfabetização desses alunos, porque eles precisavam de recursos diferentes, mais didática, uma didática diferente do que é a educação normal. Então eu só conheço esses recursos pensando no ambiente escolar, mas acho interessante a proposta também que tenha espalhado isso para outras infraestruturas da cidade, né? Mas aí foi uma ideia do Maconato. Deixa eu abrir o site aqui que eu quero ver. Será que aparece? Aparece. Vamos ver o Maconato aqui. Vamos ver cada um. Ó, o Leal é do Partido Verde, do PV. O Leal é o dos peixes e da violência contra a mulher, né? Do combate à violência contra a mulher. O Alan é do PL, Partido Liberal. Qual foi a proposta dele? Aqui, ó, a Lei Maria da Penha vai à escola. Interessante. Me perdi aqui. MDB. Eu não lembro qual que significa MDB. Movimento Democrático Brasileiro. Partido de direita também. Acho que tirando
Um ou dois aqui, a grande maioria é direita. Vamos... Não, pô, tava falando do outro. Qual é o nome dele? Ah, não, o Maconato a gente já viu, do Partido Verde. É, verdade. E aí a gente chega num ponto que interessa. Uma lei bem interessante que eu tava cavucando aqui também é do Maconato. E aí, Partido Verde, naturalmente o Verde é porque é um partido muito ligado às causas ambientais. E ele teve uma proposta que eu quero ouvir a opinião de vocês. E eu quero perceber de vocês até onde vocês conseguem enxergar intenções e limitações. Mas vamos lá. Autoriza o Poder Executivo Municipal, novamente Poder Executivo Andrezinho, a conceder descontos no imposto predial e territorial urbano, então imposto para quem tem prédio, imposto para quem tem casa, para imóveis que adotem práticas sustentáveis, como captação de água da chuva, energia solar e outras medidas de preservação ambiental. Vamos ler. É interessante. Então, está autorizado a instituir o programa de incentivo voltado para a concessão desses descontos para proprietário de imóveis residenciais, comerciais ou industriais. Então, aqui, se você tem uma fábrica, se você tem uma loja ou se você tem uma casa, ambos seriam incluídos nesse desconto, possível desconto. Que adotem práticas sustentáveis comprovadas. Não adianta falar que tem que ser uma prática comprovada. E aí, vamos lá. Para fins dessa lei, consideram-se práticas sustentáveis, entre outras, as seguintes. Podem ser outras, mas ele relaciona algumas aqui. Instalação de sistema de captação e reaproveitamento de água da chuva. Instalação de painéis de energia fotovoltaica e outras fontes de energia renovável. Implantação de sistema de aquecimento solar da água, que é bem parecido com de produção de energia, só que a água passa por uma placa fininha, muito quente, e é armazenada num tanque térmico. Então ela esquenta e fica num tanque térmico, permanecendo quente. Utilização de telhados verdes, implantação de sistema de reuso da água e a adoção de outras técnicas reconhecidas pelo órgão ambiental municipal. O órgão ambiental municipal que a gente tem é a Secretaria de Meio Ambiente. Os descontos no IPTU serão definidos mediante uma regulamentação do Executivo. Então, o Executivo que vai dizer quanto vai ser de imposto, que vai ser isento, a forma que vai ser, tudo isso quem vai definir. Podendo variar conforme a prática adotada, seu impacto ambiental e sua abrangência. Então, naturalmente, podemos identificar que serão camadas, né? Um vai isentar mais, outro um pouco menos, a depender do impacto que cada uma vai ter. A concessão dos descontos dependerá da apresentação de um laudo técnico ou certificação emitida por um profissional habilitado, ao qual deverá ser habilitado pela Secretaria. Então, pelo que a gente consegue entender, se eu tenho lá em casa um painel solar, eu chamo um profissional habilitado, ele vai emitir uma certificação ou um laudo atestando que aquilo ali, ok, é comprovado, e eu vou entregar na Secretaria para ter direito à isenção. Os benefícios não serão cumulativos, vai prevalecer aquele de maior vantagem, ou seja, se você tem as 5, você não vai poder somar todos os descontos, vai valer o que te gera um maior desconto. E aí o poder público poderá firmar parcerias com o órgão técnico, universidade, para apoiar a análise desses projetos. A justificativa. Implementar política pública de incentivo fiscal voltada à proteção do meio ambiente e uso racional dos recursos. Mediante os descontos, ele se baseia no artigo 225 da Constituição, que fala que todo mundo tem o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O artigo 30 também, que fala das competências comuns a todos os entes da federação, com base no meio ambiente. E ele fala: a adoção de tecnologias como captação da água de chuva, energia solar, fotovoltaica, reuso, nananã, contribui para redução da demanda sobre o sistema público de abastecimento, diminuição da produção de resíduos e dos impactos ambientais urbanos, estimula a geração de energia limpa, Diversos municípios brasileiros já implementaram políticas semelhantes, com resultados positivos tanto para o meio ambiente
quanto à modernização da infraestrutura urbana, cabe à Paracambi avançar nesse sentido, estimulando o cidadão que investe em tecnologias sustentáveis a ser reconhecido por isso. Gravem esse termo, estimulando o cidadão que investe em tecnologias sustentáveis. Com um projeto de caráter autorizativo, respeitada a separação constitucional de competência, beleza. Diante ao exposto, solicito apoio aos nobres pares, os outros vereadores, a aprovação dessa iniciativa que fortalece a agenda ambiental e coloca Paracambi em alinhamento com os princípios da sustentabilidade. E aí tem um parecer jurídico aqui da Procuradoria do município. Vamos ver. O que a Procuradoria falou? Trata-se de um tema que envolve a proteção e a integração social das pessoas com deficiência, bem como a saúde pública, temas de competência concorrente, beleza, juridiquês. Conclusão. Lembrando que essa conclusão é apenas consultivo, opinativo. Mas, o que ele vê? Ele fala, direcionado ao presidente da casa, o presidente da Câmara, que é o Chambarelli, respeitado sua autonomia decisória sobre eventuais ponderações ou recomendações. Destaca que é apenas consultivo, opinativo. Então ele fala, anteposto, não vislumbro qualquer óbice jurídico para o prosseguimento. Resumo. Dito isso, não tem nenhum impedimento jurídico nesse projeto. Juridicamente, ele está ok. Foi o parecer lá da Lidiele Carla, procuradora legislativa. Tem que deixar bem claro. E aí, o que vocês acham desse projeto? Bom, recentemente eles lançaram um negócio que era de desconto, mas eu acho que não tem nada a ver com essa lei. Era só, acho que de 100%, 50%, ou 30%, dependendo da dica. E até tem uma casa que é perto da delegacia, que é a área da Marinha, ali perto naquela RJ, é a área da Marinha. E até onde eu sei, questões familiares, não estavam pagando IPTU da casa, porque é um quintal de família. E aí a minha avó até foi lá conversar com o Chambarelli, que não adiantou de nada. E tentou, assim, esse desconto, mas também não conseguiu. Mas eu acredito que esse desconto que eles lançaram não tem nada a ver com essa lei. Esse desconto que eles lançaram é basicamente renegociar uma dívida, pelo que eu estou entendendo. Isso. Esse daqui é diminuir o valor que você tem que pagar de imposto para morar da sua casa. E aí, lembrando que esse imposto, ele leva em consideração o tamanho do terreno e a área construída do terreno, né? Que é onde tem sua casa, ou piscina, ou qualquer coisa que foi construída ali. Mas e aí, o que vocês têm a dizer? Eu acho que pega muito, porque, tipo, pessoas que moram em áreas mais, como pode dizer, mais pobres, elas vão ter menos escolhas dessas 6 opções, né? Caraca, moleque. Vou apertar tua mão que tu falou exatamente o que eu falei quando eu vi essa primeira coisa. Então, vamos identificar 2 cenários aqui. Um que a gente olha só para o meio ambiente e um que a gente olha mais para o social. Quando a gente pensa no meio ambiente, de 100% das casas que tem em Paracambi, se pelo menos, sei lá, X% implementar essas práticas, vai ser ótimo. Porque você vai ter mais gente aproveitando a água da chuva, mais gente produzindo sua própria energia, então a demanda do sistema de energia aqui fica mais aliviada, mais gente dependendo de energia elétrica para tomar banho quente, telhados verdes contribui lá para a redução da temperatura da casa, reuso de água também promove a economia. Lindo! Então, se a gente tem X casas e uma parcela dela começa a adotar essas práticas, é ótimo. Só que, entrando no teu olhar, exatamente no que você falou, quando a gente olha só para o social e quando a gente olha para essas técnicas que estão aqui, lembrando que ele enumerou essas, mas ele fala entre outras. Então, podem ser outras práticas. Mas quando a gente olha só para essas aqui, porque entre outras pode ser qualquer coisa, que vai caber ao prefeito quando for estipular isso, definir,
porque a obrigatoriedade que ele precisava trazer, ele trouxe essas. Mas quando a gente olha só essas, tirando captação e reaproveitamento de água da chuva, que tu pode colocar lá uma caixa d'água debaixo da calha, ou então um barril para pegar essa água da chuva, dificilmente a gente tem aqui possibilidade de implementar um sistema de energia solar em casa, ou fazer uma obra para que o telhado da minha casa deixe de ser uma laje normal e vire um telhado verde, ou que eu possa implementar e comprar um sistema de aquecimento solar da água e trocar pelo chuveiro elétrico. Então, quando a gente olha do ponto de vista social, a gente vai pensar o quê? Só quem vai conseguir fazer essas adequações para ter uma isenção de imposto é quem tem dinheiro. E, historicamente, quem tem dinheiro já é quem paga menos imposto. Então, a gente está fazendo o quê? Você que tem dinheiro, faz isso que você vai pagar menos imposto ainda do que você já paga. Já o pobre vai ter uma propensão a pagar 100%, porque muitas das vezes você mora embaixo, em cima tem outra casa, ou você não tem quintal, ou você não tem dinheiro para fazer, e aí você vai, ok, paga 100% do seu imposto aí, enquanto o rico lá está pagando pouco porque tem dinheiro para botar isso em casa. Então são duas visões que, dependendo do argumento, elas fazem sentido. E aí, se a gente fosse chegar numa conclusão? Pô, se tivesse, aprova ou não aprova? Se vocês fossem vereadores. Se tivesse como eles dar, tipo como foi na pandemia, que eles deram um dinheiro de auxílio. Se eles conseguissem fazer isso para quem mora em periferia, seria boa essa lei. Então, temos uma primeira alternativa. Deixa eu escrever, senão eu vou esquecer. Lembrando que foi disparado um ofício para ele vir aqui na nossa sala. Ninguém melhor do que ele para explicar, e na verdade ele é representante do povo. Então, que ele venha aqui dar a justificativa, a gente vai ter esse ambiente de troca. E vamos lá. Você falou que um auxílio, né? Uhum. Eu conversei com uma pessoa que tinha uma placa solar e ela me falou que os preços estão absurdos. E eles estão mais baratos do que já foram um dia. Mas depois a gente pode entrar também nesse ponto. Auxílio para quem? Para quem tem baixa renda. Para implementar, né? Isso. Implementar incentivos verdes. Mas o Bolsa Família? Hã? E o Bolsa Família? Não, o Bolsa Família, ele é um programa de ajuda social, mas ele não tem relação nenhuma com essa lei aqui que a gente está desenvolvendo. Até porque esse daqui é uma lei municipal, o Bolsa Família é um programa federal. Tipo, eles não bate. São coisas de encaixes diferentes. O presidente, não sei, enfim, tinha feito uma lei que para quem era de baixa renda não pagava imposto, né? Foi isso? Imposto, qual imposto? Eu não lembro exatamente o que era, mas fizeram uma lei que quem era de baixa renda que não pagava mais imposto. Imposto de renda. Agora, qual imposto? Porque a gente tem os impostos sobre serviços e consumos, tem imposto de residencial, imposto de veículo, imposto de renda. IPTU? A gente tem umas situações em que você consegue a isenção desse imposto. Eu vou tentar lembrar, porque eu li isso tem muito tempo, mas... Idoso, e você consegue, se você fizer parte do cadastro único e tiver uma renda X, você também consegue. Eu acho que algumas situações de doença você também consegue a isenção. Assim como existe a taxa da Light também, que você, se for comprovar uma renda mínima, corta um pedação da conta de luz, tem uma tarifa social que eles chamam. Mas tem para o IPTU, tem para... Mas assim, eu não sei te dizer agora exatamente porque eu não vi essa notícia. Mas é interessante um ponto. E aí, só que aí, qual é o problema, né? Você pensar que você dá um desconto no imposto vai significar que o município vai arrecadar um pouco menos. E se você somar um pouco menos de arrecadação e um pagamento de auxílio, aí o município vai ter uma despesa, talvez que eu não sei se ele tem como cobrir, mas fica uma opção.
Mas que solução que a gente pode pensar para que todos, e não só quem tem dinheiro, consiga acessar essa isenção para ter suas casas mais... Aqui, tá escrito assim, a partir do dia 1º de janeiro de 2006, entrou em vigor a nova legislação que isenta do imposto de renda para pessoa física. Ah, Os sim, trabalhadores sim. que ganham até 5 mil por mês. Eu não sei se vocês sabem como funciona o pagamento do imposto de renda. Ele tá em processo, não. Cancelou a animação. Ele tentou. Quem recebe até 5 mil por mês fica isento do imposto de renda. Bom, uma pequena aula aqui de vida adulta. Como é que era a antiga tributação? Vamos supor que todos somos CLTs e você recebe 3 mil reais. Então a gente está vendo aqui que até R$ 2.259,20 pagava 0% de imposto de renda. Então, beleza. Se eu tenho um salário de 3 mil reais, eu estou enquadrado aqui, ó, entre 2.259 e 2.826. Como é que é o cálculo? Quando a empresa vai me pagar, ela já desconta, e aí qual seria o cálculo? Eu pego o meu salário, tiro 7,5% menos 169,44. E aí isso era o quanto vinha de desconto no meu contra-cheque, direto, não chega nem na minha conta, já é descontado direto pela empresa e a empresa repassa para a Receita Federal. Então, se eu ganhasse 3 mil reais, eu pagaria 7,5% de imposto de renda, que não é 7,5% porque é um pouco menos que desconto 169. Se eu ganhasse 3.900 reais, do meu salário ia ser descontado 22%. Então, se meu salário é 4 mil reais, vamos fazer o cálculo aqui na hora. 4 mil menos 22,5%, ou seja, menos 900 reais, mas não é 900 porque é 900 menos 662,77. Então, o que viria de desconto no meu contra-cheque, se eu fosse CLT e tivesse recebendo 4 mil reais mensais, seria um desconto de R$ 237 reais que a empresa tiraria do meu salário e mandaria para a Receita Federal, direto. Por isso que todo ano, no ano seguinte, a gente precisa declarar o imposto de renda, porque às vezes você consegue recuperar ou você precisa pagar mais. E aí, o que quer dizer essa nova lei? É o seguinte, até 5 mil reais é 0% de imposto de renda. Então, a tabela para desconto de imposto de renda direto no contra-cheque dos trabalhadores brasileiros vão contar os percentuais e essas alíquotas a partir de 5 mil reais. Mas todo mundo que recebe até 5 mil reais não precisa ser mais descontado de imposto de renda. É isso que essa lei fala. Aí quem recebe acima de 5 mil reais vai entrar nesse mesmo esquema, que é de 5 mil a tantos mil um percentual, de tanto mil a tanto mil, e aí vai aumentando conforme você ganhar mais. Acho que isso beneficia... Tem um outro também. Quando você... Aí vai descontando, aí quando você sai da empresa, você consegue... O que ela está falando é do FGTS, que é um direito previsto lá nas leis trabalhistas, no Código das Leis de Trabalho, que é o seguinte, se eu não me engano, o FGTS é 8%, ou 4%, deixa eu ver. FGTS. 8%. O que acontece? Todo mês, quando a empresa vai pagar o seu salário, ela deposita 8% do seu salário em uma conta da Caixa, que você pode resgatar em alguns casos. E esses casos são, fui atingido por uma calamidade ambiental, minha casa alagou, às vezes eles autorizam esse resgate emergencial dessa poupança, digamos assim, que a empresa fica pagando para cada funcionário. Também tem quando você é mandado embora, né? Você pode resgatar esse valor todo. Você pode usar esse valor acumulado para dar entrada em imóvel também. Você pode usar no saque aniversário, você tem direito a sacar um valor também desse fundo seu. Não é que eles estão te dando de graça, você está resgatando algo que você já estava acumulando obrigatoriamente. Mas a gente não pode mexer enquanto é CLT ativo, não pode resgatar esse valor só nesses critérios. Eu não sei se tem outros, porque eu só lembro desse. Tem uma outra opção que
surgiu há pouco tempo, provavelmente vocês devem conhecer alguém, parentes ou amigos, que é a questão de você pegar um empréstimo do FGTS. Como todos aqui estão perto de chegar nessa idade, vou dizer como um conselho para vocês, matematicamente falando, não façam isso, a não ser que seja emergência. Porque como é que funciona? Vocês têm um fundo, como o Gabriel explicou, a empresa ela coloca da parte do salário de vocês todos os meses. E vocês têm essa opção, ou vocês diretamente, através do aplicativo do FGTS, ou uma empresa terceirizada, que às vezes oferece, um empréstimo rápido, não sei o que. Antecipe seu FGTS. Direto acontece. Aparece muito. E aí, quando você faz essa antecipação, que ela tem um teto de até R$1.000, você antecipou e ele retira aquele valor da tua conta, mas automaticamente congela. E o que acontece? Você quer dar entrada em uma casa, como o Gabriel falou, que tem essa opção quando você junta um determinado valor do FGTS, alguns bancos aceitam como entrada para você financiar um imóvel, financiar um bem. Só que se você tem um empréstimo, por exemplo, aquele valor não conta porque ele está bloqueado. Você saiu da empresa, né? Foi descansado. Aí você pensa, vou receber o meu FGTS porque você não optou pelo saque de aniversário. Você optou em sacar o valor total. Só que não vai ser o valor total porque ele está congelado por causa desse empréstimo. Então é uma coisa que às vezes parece, nossa, vou tirar R$1.000 porque, sei lá, vou juntar e vou comprar um iPhone 17. Tá ali, vou pegar. Então, às vezes, parece ser uma coisa boa que mais pra frente não tá ajudando vocês, não tá favorecendo. E acontece porque não é muito claro. Quando apareceu essa opção dessa antecipação do FGTS, não ficou muito claro. Né? Tem muitas questõezinhas ali. E nisso de não ficar claro, a pessoa, infelizmente, o nosso país é muito leigo financeiramente falando, todos nós somos, a gente vai aprendendo nada e a gente vai quebrando a perna no meio do caminho. Então, se a gente já sabe antecipadamente, é muito bom você ter consciência disso. A mesma coisa... Fala que eu vou Anne, olha, gente, eu sei. A mesma coisa, tipo, falando sobre a diferença, você que pontuou sobre a questão do saque aniversário, se você opta pelo saque aniversário, ele é um valor de cálculo que tem, de acordo com o tempo que você está trabalhando na empresa, e aí depois você vai ser demitido. E aí, digamos que você esteja há 3 anos na empresa, você recebeu o saque aniversário, que é um valor simbólico ali, que é calculado, mas você está vendo que o seu FGTS tem lá R$15.000. Você não vai poder pegar aqueles R$15.000 porque você optou pelo saque aniversário. Ainda tem outra coisa. Quando vocês trabalharem de carteira assinada e vocês começarem a receber seus direitos, vocês têm a opção, através do aplicativo, de mexer nesse valor. Tem o poder de decisão de escolher o que vocês vão fazer com essa poupança. Mas quase tudo que vocês forem fazer vai ter alguma consequência. Até optar pelo saque aniversário. Significa que você não vai pegar aquele dinheiro se você for dispensado. Ou se você quiser usar aquele fundo para dar entrada em um investimento, em uma casa, em um automóvel, você também não vai conseguir. Então vocês têm que pensar. E lembrando que se você for... Porque moradia é um direito humano. E aí a gente tem o programa Minha Casa Minha Vida que financia empreendimentos. E aí tem a faixa do Minha Casa Minha Vida que dá de graça para pessoas em vulnerabilidade. Tem faixa que facilita o financiamento para facilitar o acesso à moradia própria. Quando você usa o FGTS para um programa do Minha Casa Minha Vida, a sua taxa de juros diminui mais ainda do que já é. Porque você diminui a insegurança. Você sabe que aquele dinheiro está ali, meio que está certo. Então, te permite ter uma taxa de financiamento menor. E só para fechar, antes da gente ir para o intervalo, eu fiz um cálculo aqui, ó. R$3.000. Se você tirar 8% todo mês, no final do ano, dá 280. Se você fizer vezes 10 anos, dá R$28.000. E é muito mais do que isso, porque a gente está falando de juros sobre juros, né? Então, esse valor, o seu salário não vai ser R$3.000, porque ele tem os reajustes anuais, e vai rentabilizando também. E imagina, não saquei, não fiz nada, fui mandado embora. Você recebe a sua rescisão de contrato, valores de férias dos meses que você trabalhou, você recebe o auxílio-desemprego e o saque do FGTS. E aí te dá uma segurança. Agora, quando você tem o trabalho não formal, vide Uber, iFood, prestador de serviço que emite nota, não tem nada disso. Você é mandado embora, saúde para achar um novo emprego.
Então, quando a gente olha também para os seguros que as leis trabalhistas trazem para os trabalhadores, pensar que as pessoas estão construindo seus planejamentos de vida em cima desse tipo de emprego que não tem benefício, não tem direitos, também é problemático a longo prazo. Porque se eles ficarem doentes, diferente do quem é CLT, que tem lá o INSS para ficar pagando o auxílio, eles chamam auxílio doença, né? Não é o melhor termo. Enquanto você estiver afastado, não é a empresa que paga teu salário, é o INSS. Mas se você não for CLT, enquanto você estiver afastado, você tá ferrado. Então é isso. Vamos por intervalo. Já já a gente volta para continuar. Vamos pensar só mais algumas estratégias para que a gente consiga, quando o rapaz, o Fernando, chegar aqui, a gente ter uma troca. E aí a gente vai propor práticas ou coisas que a gente possa fazer para que essa proposta, que é muito ideal do ponto de vista ambiental, não exclua os pobres ali oprimidos da isenção de imposto de renda. Mas lembra quando a gente fez algumas ações que a gente pode ter dentro da nossa casa para transformar a casa em um ambiente mais fresco? Quais daquelas técnicas talvez a gente possa fazer, incluir aqui para que as pessoas pobres possam fazer isso e ainda terem uma isenção? Vocês conseguem pensar algo? As plantas perto da janela? Então, mais plantas. Mas aí também a gente fala, quem tiver planta perto da janela vai ter isenção. Ficaria... E também, mesmo se fosse outras plantas, 20 quem mora em apartamento. Por exemplo, sabe uma parada que poderia ser? Mas aí também seria restritivo. Tipo, quem tem no quintal uma parcela arborizada. Mas aí exclui as pessoas que não têm. Pô, moleque, boa aqui, ó. O Pedro deu uma ideia boa. Quem, então, tenha na sua casa um revestimento de isopor, que tem aquela questão lá da sustentabilidade. Mas aí, deixa eu pensar. Não é sustentável, né? Hã? O telhado verde já tá aqui. Só que ele envolve tu ter um dinheiro pra tu reformar o telhado da tua casa. Pô. Vou botar, a gente vai debatendo. Inclui ela, vai. Inclui amanhã. 5 centavos aí, fala. Não, gente, mas se vocês forem parar pra pensar, a questão de você fazer compostagem é sim uma prática sustentável, porque estamos falando de casas que pode ter entre 4 a 7 pessoas que fazem as suas refeições. E a gente sabe que é muito comum, infelizmente, que as pessoas deixem muito no prato, ou até na preparação do alimento. Então, se vocês pegarem e quiserem fazer compostagem, assim, não há... O último estudo que eu li, que analisou a produção de resíduos a nível nacional, estipulou que 49% dos resíduos que a gente gera são orgânicos. Então, seria uma redução de quase metade de tudo que é produzido de resíduo, caso as pessoas fizessem compostagem. Claro que uma compostagem para você colocar resto de comida já pronta, comida que foi temperada, fritura, é uma estrutura um pouco mais complexa, mas se a gente pensar só a nível de casca de legume e casca de fruta, a gente pode pensar que 30% aí seria compostado. Já daria uma boa redução. E você também produz, né? A sua planta ali vai ficar super alegre. O isopor, pô, que tu falou. Isolamento com isopor. Essa questão do isopor, o isolamento também não é um pouquinho na questão do auxílio? Porque é um material mais barato, mas aí a pessoa também teria que comprar. Mas é mais fácil ela comprar um fardo de isopor do que ela reformar ou um telhado, ou instalar placa solar, ou instalar um sistema de aquecimento de água solar. Tô pensando em medidas que ainda sejam viáveis pro pobre. A questão de pintura, eu não sei se aqui... Pô, pintura é... Aquele negócio do piso também não entraria, não? Que negócio do piso? Que falou no vídeo que o... A gente pode pensar na questão do acabamento da casa, né? Com cores, talvez... O acabamento entraria isso, a questão do piso frio,
Só que acabamento entra no ponto de que, tipo, pô, às vezes tu embolsar um muro inteiro e pintar... Mas eu vou botar. De cores claras, se for pintar com cal, que é a mistura com cal, o cal é barato, entendeu? Tem umas ressalvas da utilização do cal quanto a ele estar em áreas externas, mas também é uma possibilidade. Mas é o que geralmente o pessoal Acabamento usa pra pintar meio fio. da fa... Como é que chama? Fachada. Sim? Com D? Com CH? É, né? Como é que escreve? Situação ruim. É. O que mais, Letícia? As hortas em casa, não contam. Usei 100% do meu cérebro, desculpa. Não conte comigo pra mais nada. Eu fiz tudo que eu podia, não podia muita coisa. Hortas, ó, tá surgindo, hein? Se a gente... Vocês já ouviram falar de biodigestor? Eu já fiz uma escola. Você pode fazer, produzir ele, mas você pode comprar pronto. Aqui, ó. Tem que ter internet, né? Tu fica pedalando, aí gera energia pro roteador. E ainda melhor, já tem a perna e tem o cérebro. Meu amor, não tem como. Aí a minha avó de 86 anos lá. Eu quero o Facebook. Gabriel. Aí tá. Não, fique sem. Fica espalhando fake news aí. Nossa. Se fosse assim, teriam menos pessoas viciadas e mais gente com risco bom. Melhor psicológico. Ia ser o melhor ambiente. Vamos criar uma regra. Vamos. Vamos. Um abraço. Aqui, ó. Esses são biodigestores que você já compra pronto. E aí você coloca, por exemplo, fez toda a ligação do esgoto. Aí antes de você colocar ou na rede pública, caso tenha, você liga nele e da saída dele você liga onde você quiser. E aí rola... Aí tem as capacidades, né? Por exemplo, 1.500 litros por dia, 700 litros por dia. Aí precisa fazer um cálculo estipulado que ele já tem, o próprio manual do biodigestor já costuma vir, tipo, recomendado para residência com 4 pessoas. Não sei se vai ter aqui. Ele fica enterrado no chão, então necessita que você tenha pelo menos um espaço de quintal. Aqui, ó. Não posso. Ele só fica a tampa para fora, tá vendo? Toda a estrutura fica para dentro do solo. Quem tem um profiômetro em casa? A Mariana falou isso. 50 pessoas já têm desconto. Desde que você tenha o pluviômetro e faça a utilização, eu acho muito interessante. Tipo, tá contribuindo com o poder público? Bah, toma. Tá pronto agora. Enfim. Existem vários biodigestores também que você pode fazer. E aí o que ele faz? Ele diminui a carga de orgânico, vide bosta, que tem naquela água ali. E aí a água, o processo, o líquido que sai, resultado da decomposição natural dele, é tipo bem menos poluente. Ô, Gabriel. Oi. Uma pergunta. Não tô olhando agora, gente. O nome desse vereador... O Fernando Fernando. Marco não sei o quê. Ele, como vereador, ele poderia fazer um trabalho em conjunto, por exemplo, com o Daniel? Claro. É porque uma das maneiras de incentivo seria a questão da separação dos resíduos, né? Que vai para o descarte. Pô, aderir à coleta seletiva poderia ser um bom motivo para descontar. Uhum. E também o Daniel é isso, entendeu? Uma forma de estimular a separação do lixo e tal. Pluviômetro. Pluviômetro. Não, tô só lembrando pra que eu sabia que tava esquecendo de alguma coisa. Pô, surgiram várias ideias legais, mas vamos avançando porque eu tenho tempo.
Mais algo, será? Eu acabei colocando árvore ali no 3, tipo assim, tanto arborização, e aí entenda a arborização como árvore dentro de casa ou na calçada, porque também seria maneiro, né? Pensar, tipo, vamos supor que eu moro numa vila. Se eu consigo ter pelo menos ali uma árvore ou na calçada, aquelas pessoas ali teriam uma forma de contribuir. Meu avô plantou um pé de acerola na minha calçada. Se eu fosse prefeito, eu vou te dar desconto. Na casa ele tem um monte de planta, ele tem uma hortinha de cebolinha. Aí, Tem tá arroz, bom. tem arroz. Mano, você tá merecendo uma planta de calçada. Toma aqui o pé de salada. Mas o que a gente pode pensar? São técnicas para contribuir com o meio ambiente e que a gente pode argumentar de tipo, ok, é suficiente para você ter um desconto. Tem que ser algo relevante, né? Porque o governo vai deixar de arrecadar, então tem que ser algo que vá fazer uma diferença ali se as casas adotarem, para justificar reduzir o orçamento. Pô, mas se você... O único daqui que realmente tem aplicação prática, assim, que a gente pode fazer é a captação e reaproveitamento da água de chuva. Inclusive, a minha avó faz isso, então a calha pega a água, e aí aqui embaixo ela botou um barril daqueles azuis, e aí ali reserva a água, que às vezes ela usa para lavar as coisas, etc. E aí você, só botar um barril, né? Eu vou ter tipo uma oficinazinha dele lá, ele faz isso com barril, ele utiliza pra poder, igual, lavar ventilador, essas coisas. Caso você tenha mais dinheiro, existem as caixas d'água verticais. Ó. Ele usa pro serviço dele. Essas assim, ó. Aqui, ó. Muito ideal para você colocar colado em um muro, um corredorzinho. Entra por aqui. Tá vendo? Vou mudar só por causa disso. Você tá atacando a minha, Mas será que é tão simples assim? Só colocar lá, será que teria uma burocracia? Oi? Será que teria uma burocracia? Pra quê? Será que é só colocar um barril? Não, isso daí a gente tá tratando aqui da... Claro que vai ter, né? Até porque alguém vai ter que lá validar pra saber se você não tá só enganando, mentindo. Aqui é o sistema parecido com o que a minha avó tem. Ela botou um barril aqui, então a água pega aqui da calha, joga pra cá e quando ela precisa ela vai lá e pega a água desse barril. Dá pra fazer de diversas formas. Ou enterrado aqui, ó, enfim. Mas dando prosseguimento. Como a gente estava falando de mitigar, ou seja, reduzir ali os problemas na fonte, prevenir, a gente pode pensar na infraestrutura que já existe. Por exemplo, projetos como o CIEP, que na época foi idealizado como foco principal educação, mas tem vários outros fatores que giram em torno do CIEP. Então, quando a gente pensa no CIEP, ele tem a arquitetura adaptada para o clima, então foi projetado por Niemeyer, né? Possui pátios ventilados, janelas amplas, luz natural, então naturalmente a redução do uso da iluminação, reduzindo a necessidade do gasto de energia elétrica, favorecendo o conforto térmico. É bem ventilado, porque ele tem ventilação cruzada. Alguém que estudou CIEP? É acessível porque ele tem uma rampa central, então não são degraus. Então foi tudo pensado. Todos os CIEPs eles tinham um refeitório, tinham biblioteca. Alguns têm campo, alguns têm quadra, alguns têm os dois. A quadra costuma ser em cima, separado. A do Nicola lá em cima. Tem uns que a quadra, quando tem espaço, a quadra ela fica no solo, lá no térreo. Mas eu dei aula em um que a quadra era em cima, mas tinha um campo também. E ele era muito, pelo menos esse, ele era utilizado como ponto de abrigo, porque era uma escola que funcionava de dia até de noite. E aí ele era um ponto de abrigo, então quando alguma enchente, a população já estava habituada a ir para lá, porque lá não enchia, lá tinha uma estrutura que aguentava receber as pessoas, enfim. Estrutura robusta e multifuncional, então elas foram construídas com materiais resistentes e módulos padronizados, capazes de abrigar comunidades em emergência, como enchentes e desastres naturais, também foi pensado. Função social ampliada, além do ensino, os CIEPs previam refeitórios, áreas de lazer, atendimento médico e espaços culturais.
fortalecendo o tecido social e a autonomia comunitária. E a distribuição estratégica, que eles foram implantados principalmente em bairros periféricos e vulneráveis, promovendo equidade territorial e acesso a serviços essenciais. Então, até a sua distribuição também foi pensada para aquelas pessoas que tinham menores privilégios, digamos assim. Aquela casinha que tem na maioria dos CIEPs, eu pensava que era até uma casa para quem ficava ali olhando a escola. Geralmente tem. Lá no 500, no BNH, tem uma dessa, eu achava que só era uma biblioteca ou uma casinha que o porteiro morava ali. Mas não, antigamente, era tipo uma creche integral. Eu trabalhei num CIEP que ele tinha também um espaço assim, só que eles transformaram numa casa. Era assim, itens de cozinha e itens de uma casa. E aí os alunos especiais, quando precisavam de algum tipo de atendimento ou alguma aula, eles faziam ali dentro pela familiaridade com o local e também para incentivar as atividades autônomas desses alunos também. Então, de maneira bem didática, saber atuar, saber fazer umas questões que transformem essa pessoa em um adulto funcional, ainda com as limitações. Mas tudo é pensado, né? Tipo internato, então. Caramba. Isso aí eu não sabia não, mas eu já vi CIEP com ensino infantil, integral, né? Que a criança entra de manhã e sai de tarde. No CIEP agora tá dando também ginástica, né? Pra idoso, minha avó chegou a semana que vai fazer ginástica lá no 500. Então, como ele foi pensado, ele tem espaço, tem estrutura, né? E aí é só fazer as atividades, você conseguir mobilizar, tem quadra, tem campo, geralmente tem alguns que tem piscina. Lá em Austin, o CIEP de Austin tem piscina. E aí, do final de semana, a galera usava lá. Não sei se podendo ou não podendo, mas a galera usava. Era um auge. Dois CIEPs aqui de Pernambuco que são pra ensino fundamental. É municipalizado, né? Tem o estadual de manhã e tem o municipal. Uhum. Eu trabalhei no assim também, gigantesco, vivia lotado. E aí, pensando em outro equipamento público, a gente tem os parques urbanos. E aí, alguém já foi no Parque de Madureira aqui? Não? Só a Karina? Tu foi também? Foi? Então, o que você achou do parque? Quais foram as suas impressões? Tipo, tem bastante coisa pra poder fazer lá e... Tipo o quê? Tipo o quê? Cita aí. Tem uns barzinhos lá, às vezes tem um show lá. E também, Madureira, porque agora eu esqueci qual é o nome do lugar, mas tinha... É até um pouquinho perto daí, mas acho que um pouquinho mais pra lá do parque. Era alguma coisa que... Não sei, tinha umas coisas assim, tipo tecnologia, assim, dentro do lugar, que agora eu esqueci o nome dele, mas até onde eu vi era gratuito, né? Tinha umas atividades, assim, dentro desse lugar, só que agora eu esqueci o nome dele, você deve saber. Não, tranquilo, tem também. Eu também achei o banheiro acessível, também. Tinha acho que pra família, né? Vamos falar dele agora. Quem puder ir, vá. É uma construção social riquíssima. Então, ele foi inaugurado em 2012. É uma das maiores áreas verdes urbanas do Rio de Janeiro. Se eu não me engano, é a terceira maior. E é um exemplo concreto de como a gente consegue pegar um terreno antes baldio, suscetível à insegurança e todos os problemas possíveis, e transformar ele em algo super benéfico para a sociedade em geral. A gente está vendo que ele está situado no meio de um bairro que Madureira ele é bem da região suburbana, né, do Rio de Janeiro. Então, historicamente, ele é uma região que hoje é muito populosa, etc., mas já foi meio que um subúrbio histórico na época. Mas, enfim, ele foi projetado com sistemas de drenagem natural, como jardim de chuvas e pavimentos permeáveis, que permitem a infiltração da água, reduzem alagamentos no bairro. E criado em uma área antes degradada e carente de lazer, o parque promove a ocupação positiva do espaço público e segurança comunitária, abriga atividades culturais, esportivas e educacionais, fortalecendo a coesão social, o bem-estar coletivo, tem canalização e tratamento dessas águas pluviais, melhorando o fluxo dos rios, evitando transbordamento, e vegetação abundante, controlando aquelas coisas que a gente já sabe da ilha de calor,
tem o bem-estar, né, de você abrir a janela e ter uma arborização interessante, tem a composição das árvores que geram sombra, então só positividade. E aí, quando você pensa socialmente, imagina essas pessoas que moram aqui. Antes era um terreno baldio e hoje elas têm um parque, a vista da janela muda, o prazer de morar naquele local muda, o valor da residência muda, o lazer muda, tudo muda. A vida da pessoa pode mudar literalmente com uma ação única, assim, que poderia ser feita em vários outros lugares. Ele tem 109 mil metros quadrados, é coisa pra cacete, coisa pra cacete. E a gente vai entender um pouco mais do que tem lá. Sem dormir, hein? Ficou escurão. Namoro esse papo desde o dia que começou. Como um jardim, um projeto desses precisa de tempo para florescer. Onde antes era cinza, hoje existe a terceira maior área verde do Rio. Tá muito diferente, porque eu nunca pensei que ia fazer um parque aqui. No coração da Zona Norte, nasce o Parque Madureira. São 93 mil metros quadrados de recuperação de área urbana degradada. Com o parque, mais de 200 mil cariocas podem mergulhar numa experiência ambiental inédita. Esse foi um parque pensado desde o início para trabalhar com a questão da sustentabilidade. No Brasil, é o primeiro que está sendo entregue com essa preocupação ecológica. No Parque Madureira, cada detalhe foi cuidadosamente planejado. Construções verdes, fontes alternativas de energia e lâmpadas de LED reduzem o consumo de eletricidade na operação do parque. O projeto de paisagismo contribui para a recuperação ambiental da região, com 72 mil mudas, 652 árvores e 450 palmeiras distribuídas em 31 mil metros quadrados de área verde. Em busca da autossuficiência, o parque utiliza poços artesianos, reuso de águas pluviais e um moderno sistema de irrigação automatizado. Cada setor de irrigação tem uma necessidade de água diferente. Então a gente tem um sistema todo operado por computador e linkado a essa central de controle existe a estação meteorológica. Igual a que a Mariana mostrou aqui pra dados gente. climáticos como temperatura, velocidade e direção de vento, o quanto choveu. E com esses dados climáticos, ela calcula diariamente aquilo que a planta necessita. O parque é um exemplo de sustentabilidade e vai procurar usar isso como retorno para a comunidade aqui de Madureira. Todo mundo fala no Parque Madureira. Todo mundo fala. Sua casa agora ainda tá mais bonita ainda, dona Efigênia. Que beleza. O bom daqui é aquela área de lazer. O Parque Madureira traz novas opções de lazer, como a Praça do Samba. O ritmo consagrado nas quadras de Madureira, que agora ganha um palco para 350 integrantes de bateria. Na plateia, cabem 3 mil pessoas sambando e 350 sentadas. As quadras de esporte e o circuito de skate mais completo do Brasil, com pistas para diversas modalidades. A Nave do Conhecimento, um centro de ciência e inovação digital aberto à comunidade. E um exclusivo centro de educação ambiental. Nada melhor do que ensinar sustentabilidade como um exemplo prático, né? Os cariocas já podem respirar os novos ares de sustentabilidade. Esse
espaço é do povo do Rio. Então tem várias coisas aí, vários benefícios, né? Que essa infraestrutura urbana apresenta. E não diferente do que é lá em Madureira, a gente também tem um parque público, digamos assim, que é o nosso bosque. Hoje não é uma unidade de conservação, porque não criou-se com os mesmos trâmites de uma unidade de conservação, mas ainda é uma área pública verde ali para a população. Tá um pouco... Daria para ter um pouco mais de investimento? Daria. Mas o que seria interessante? Melhorar o bosque ou criar novos bosques? Então, acho que desse ponto de vista seria legal levar essa estrutura para outros bairros daqui de Paracambi. Mas, falando agora das unidades de conservação, que também são infraestruturas que ajudam a gente no combate às mudanças climáticas, afinal de contas, quanto mais área preservada, né, a gente tem uma regulação do clima e os serviços, tais serviços ecossistêmicos que a gente vive falando, podem ser executados de melhor maneira. E aí, quando a gente olha para a gestão das áreas verdes em Paracambi, a gente tem duas, né? O parque, que é a principal, e agora o Refúgio da Vida Silvestre, lá em Saudoso São José, também. Só que, teoricamente, essas duas unidades deveriam ter uma equipe para cada uma delas, e não tem. Hoje o que a gente tem é uma pessoa responsável por todas essas demandas e mais algumas outras coisas na secretaria, o que dificulta muito. Então, quando a gente pensa nas trilhas que tem lá no parque, a gente está falando que não tem talvez uma equipe para fazer uma manutenção, para guiar um certo grupo, para evitar o risco dessas pessoas se perderem. A gente também não tem o controle de quem entra ou quem sai com o que, ou, sei lá, roubando uma muda, ou portando alguma coisa que possa dar gatilho para incêndio, ou alguma armadilha. Então, a falta dessa atuação também facilita, né? E aí, se você pensa que... Vamos continuar nas trilhas, senão eu vou sair do foco. Então, tem as trilhas. Hoje, as trilhas são bem simples, que a gente tem lá. Alguém já fez as trilhas do parque aqui? E aí, Dani Isabel, qual foi a trilha que você fez? Lembra? Foi a do Jequitibá Rosa. Que é rapidinha, né? Dá pra fazer um bate-volta sem nem suar. Acho que a gente também pegou uma parte da Pedra dos Escados. Mas foi até o final, não, né? Não. Isabel? Foi do Jequitibá, a ruína do aqueduto. E a gente também fez um pedaço dos escravos. Eu queria até o final, mas o grupo que estava comigo... E ela é a mais longa, ela sai lá em cima da RJ, bem lá no alto. Eu queria ter visto, mas não quis. Essa é maneira. Só que dependendo da manutenção, pode ser que tenha alguns trechos que ela esteja hardcore. E aí a gente tem trilhas, só que essas trilhas, elas carecem de infraestrutura no seguinte. Ok, fui lá, fiz um bate-volta, conheci o Jequitibá Rosa. Faz uma trilha ali, chega lá, é árvore, tem uma casa com uma grade, vende-se não sei o quê. Só que assim, não tem área de convivência, você não tem o que fazer se você já conhece lá. Agora, se você tem uma área ampla, com uma vista, uns bancos, você favorece a pessoa ir para comer, ou fazer um piquenique, uma ida ao campo. Não tem tanto. Então é uma deficiência da gestão pensar mais coisas para se fazer dentro do parque, mas dá para entender porque é uma pessoa para pensar inúmeras coisas. Hoje tem um turismo muito grande de observação tanto de aves quanto da fauna, até da flora também, mas mais da fauna. É um turismo que vem crescendo mais no ramo da fotografia, mas também tem gente que gosta de ir para ouvir e anotar as aves ali. Então já tem vários estudos comprovando que os municípios que estão investindo nisso estão ganhando não só com a própria atividade em si, mas a pessoa vir para cá, ela consome aqui, ela geralmente pernoita aqui, e aí vai gerando renda. Como eu falei, os piqueniques e as áreas de descanso. Então não tem tantos locais próprios. Quem fez a trilha sabe que você vai ficar ou em pé o tempo inteiro, ou você vai sentar no chão ou numa pedra. Não tem bancos e etc. Também não tem lixeiras, então
com lixeira as pessoas já jogam lixo no chão, imagina não tendo. Mas também, como é que vai botar lixeira se não tem equipe para fazer a limpeza? Então, tem. Porque lá foi considerado a unidade de conservação melhor implementada no Rio de Janeiro. E está na Baixada, em Nova Iguaçu. Fotografia e filmagem. Pô, não dá nem para imaginar que não vai ter mesmo. Não tem nem o mínimo. Atividade de educação ambiental e visita escolar. Como é que vai ter visita escolar se não vai ter ninguém para receber, para guiar, para explicar? Porque muitas das vezes, sei lá, um professor de matemática, o que ele vai explicar? Talvez relacionado à botânica, que não é a área dele. Então é interessante que a gente tenha uma equipe de educação ambiental no parque para guiar, para ajudar o professor que está ali com, sei lá, 30 crianças a elas não morrerem. Então você consegue, com o Parque de Nova Iguaçu tem nas férias uma colônia de férias, então os pais conseguem botar as crianças para ter essa atividade no meio ambiente, e aí todo mundo sai ganhando, porque o pai fica feliz porque o filho está lá, gastando energia, vai dormir cedo, o filho está criando super memórias ali no meio ambiente. Então todo mundo quer preservar aquilo ali, o pai porque quero que tenha, que ano que vem tenha também, para o meu filho estar lá, o filho que vai estar aproveitando, e aí você consegue não diretamente fazer as pessoas terem cuidado, vai gerando pertencimento. O maneiro que tem lá é que eles olham a mochila e olham tudo. Lá tem uma guarita para você entrar no parque, você dá o seu nome, um documento, nome e idade, né? E aí eles fazem a fiscalização para saber o que pode entrar, não adianta você entrar com creme, produto que pode ser que quando você entre na água saia no rio e aí acaba tendo um desequilíbrio. Tem coisas que você não pode acessar, caixa de som, garrafa de vidro, então naturalmente fica lá, na volta você pega e vai embora. Aí você não precisa jogar fora, né? Eventos culturais e esportivos, então se você não tem ninguém lá para guiar, imagina fazer um evento cultural lá em cima. Então também acaba ficando um pouco à parte, porque falta gente e infraestrutura. Então como é que você vai promover o turismo se não tem estrutura para receber o turista? Se eu chego de longe e falo, galera, vamos fazer uma atividade lá no Parque de Paracambi, uns amigos meus trilheiros. E aí eles vão chegar e vão falar, cara, beleza, fizemos a trilha, meia hora, e agora? Não tem mais nada para fazer. E a galera, pelo menos, que é desse ramo, assim, tipo bateção de perna, gosta de passar o dia. Aí cachoeira tem, mas a cachoeira não dá para acessar por aqui, a não ser que você queira bater perna mesmo, mas ela fica lá em cima da serra. Então falta atrativos, assim, para a unidade de conservação, que também poderiam ajudar, tanto na conservação quanto no estímulo a criar novas unidades, atrair olhares. E aí o que o ICMBio, que é o órgão federal, ditou uma norma de boas práticas, digamos assim, diretrizes que sugerem o que deve ter numa unidade de conservação. Uma sede ou um posto de vigilância, que não tem. Sistema de controle de acesso, que também não tem, entra quem quiser, sai quem quiser. Tem a sinalização, até que tem bastante placa, isso aí não dá para negar, o parque tem bastante placas. E informações educativas também tem. Infraestrutura mínima de apoio. Tu viu que a primeira coisa que a gente fez lá foi encher a garrafa no bebedouro e ir no banheiro. Então, isso aqui não. Aqui você vai ter que usar o seu modo natural, pré-histórico de ir no banheiro. E beber água, carregue sua água. E aí faz parte da infraestrutura mínima de apoio. Quando a gente chega na guarita, tem as orientações do que pode e do que não pode, aonde você... melhor ou pior, e aqui não, se você não conhecer, você vai ter que ir modo Indiana Jones. Equipe de fiscalização e monitoramento, isso aí eu nem vou nem entrar no mérito, porque não tem mesmo. Plano de prevenção e combate a incêndio, se não tem nem gente, coitado, para guiar, quanto mais para fazer um plano de prevenção e ter pessoas para pensar em combate a incêndio. Mas são coisas que poderiam melhorar aqui a infraestrutura pensando no meio ambiente. Deixa eu antecipar aqui. Aqui são alguns animaizinhos da nossa floresta atlântica, Mata Atlântica, que são emblemáticos. E aí o primeiro...
Leão dourado? Alguém já viu um mico-leão dourado? Só na nota, né? Não sei direito. Ele é um mico, diferente de macaco, né? Mas ele é um mico um pouquinho menor. Tem outras estruturas também, mas eu não sou da biologia para saber a diferença do mico e do macaco. Mas ambos são primatas. Ele é muito ameaçado pelo famoso mico estrela, que não é o mico aqui do Rio de Janeiro, ele é do sul da Bahia ali, mas como ele é adaptável, ele se espalhou para o Brasil inteiro. E como o mico-leão dourado, ele é um pouco mais inocente, digamos assim, com as intenções de terceiros, pode ser que ele pode ser facilmente capturado, digamos assim. É muito comum visualizar lá no Peró, Cabo Frio, aí ele já está tendo uma repopulação, e aí eles são bem, tipo, você passa, eles ficam ali pertinho. E ameaçado de extinção, claro. E aí qual é o papel dele, né? Assim como muitos outros, ele come os frutos, insetos, pequenos vertebrados, e ajuda na dispersão de mais de 60 espécies de plantas. Então é um animal que está ali espalhando semente de 60 espécies e que mais, né? Então ajuda também a regeneração natural da floresta. Então ele, por ser dispersor de semente, ele contribui para essa regeneração, mantendo a estrutura vegetal, sustentando habitats, e ele também serve de alimento e caça para outros animais. O bugio, esse macaco aqui, acho que é um bugio, de grande porte, também dispersa sementes de várias espécies, mantém a diversidade vegetal, ajuda a regeneração da floresta, favorece a estabilidade de habitats. Alguém já foi no Parque Lage? Aqui? Já? Você viu os macacos pregos que ficam lá? Chegou a ver? Perto do... Ele é um pouco menor. Do lado do Jardim Botânico. Cara, pelo hábito, eu não vou achar o vídeo, mas lá tem muita população de macaco prego. O problema é as pessoas como essa moça aqui, ó, Eleni, que fica alimentando os animais, e aí eles perdem o hábito de caça. E o que acontece? O Parque Lage tem uma cafeteria ali. E é muito comum a galera tá andando com o troço na mão e, tipo, o macaco veio para pegar, porque ele já tá habituado a pegar. E aí, no dia que eu fui, o menino saiu andando e o macaco foi na cafeteria. E ele foi se desesperando. Aí, tipo, o segurança lá que foi, botou o macaco para correr. Só que talvez não tenha sido tão divertido para ele, mas para mim, ele fez meu dia. Porém, é muito comum você se deparar com... Qual? Ai, droga. Realmente, pra alguém tem que chorar. Esse aqui? Ah, não, ele tá correndo atrás do macaco. Ó, é assim, ó, o macaco fica transitando no meio da galera ali da área turística, esperando, né? Ó, como é que eles ficam, ó, só cercando. Atrás do macaco. Pro Pedro tomar uma mordida aí. Qual? Ah, que isso. Então, quem gosta de fazer foto na praia, botando biscoitinho pra ave vir pegar, aquilo tudo é muito ruim, porque o animal ele se habitua, primeiro, a não caçar, e depois que o corpo dele não foi feito para comer um clube social, um pão. Então você pode causar muitos... Você pode encurtar o tempo de vida útil do bicho, porque ele vai estar comendo ali um alimento muito rico em carboidrato, processado, pode sofrer de obesidade, ter problema cardíaco, vários problemas decorrentes disso. Se ele comesse peixe, ele deve ser muito mais saudável do que ele comesse, sei lá, o teu pão de forma com atum que tu leva pra praia. Aqui são alguns outros animaizinhos mais sensíveis. Então a gente tem o pingo de ouro, é um sapo. Então o sapo não, Perereque rã não tem relação com o tamanho. E aí ele é muito sensível, ele fica geralmente em áreas de altitude e qualquer alteração ele acaba indo de arrasta. Então ele está ameaçado de extinção porque ele é altamente sensível à perda do habitat. Ele é daqui da floresta de Mata Atlântica, especificamente do Rio e São Paulo.
É um indicador da qualidade ambiental, então se você encontra ele, ok, aquele ambiente está tipo ok, perfeito. E assim, também tem a questão de que eles são... O sapo respira pela pele, naturalmente ele vai estar em um ambiente úmido também. Então, além de ser um ambiente restrito a Rio de Janeiro e São Paulo, de floresta com um pouco de altitude e ambiente úmido, tem que estar equilibrado. Tirou essas questões, dificilmente a gente consegue visualizar ele. Por isso que ele é bem ameaçado. Ele é desse tamanho assim, ó. Pequenininho assim. Mas a gente tem um outro também, que é conhecido como sapo-pulga. Também é um sapo, apesar do seu tamanho. Que também está ameaçado. Aqui, ó. Desse tamanhozinho, ó. O tamanho de uma unha e o tamanho dele na unha. Alimenta-se de pequenos invertebrados, como ácaros, cupins, formigas, contribuindo para o controle natural da população. Também ameaçado de extinção. Atua como presa para aves. Alimento, né? Serpentes e pequenos mamíferos, integrando a base da cadeia. Mas são todos animaizinhos aqui da nossa queridíssima Mata Atlântica. E a diferença? Ele vai saber, ó. A diferença da tartaruga jabuti e do cágado. O cágado, ele fica na terra e na água. E o jabuti tá na terra. E a tartaruga? Na água. Eu já falei. Fala de novo. Eu pensei a falar do sapo da perereca e da rã. Não sei. Já aproveita e já diferencia o sapo da perereca da rã, uma coisa que eu acho que eu já falei aqui. Qual é o sapo, qual é a perereca e qual é a rã? O sapo é o primeiro. Por quê? Por quê? Por causa da pata. Da pata? Não, ele falou que não tem esse tamanho, porque aquele lá era um... Estrutura, sei lá. Esse aqui é um sapo também. Tem tamanho, uma proporção. Todo mundo que fala assim, eu tenho uma tartaruga em casa, não tem tartaruga. Tartaruga é de ambiente marinho, só nada. O único momento que a tartaruga sai da água é a fêmea para colocar ovo na areia, que ela sai do mar e vai para areia. Depois ela só fica no ambiente do mar. Claro que ela respira. E é literalmente isso. Ela bota o ovo e ó, depois que rompa o ovo e vá conseguir chegar na areia. Mas enfim, vamos lá. O sapo, característico dessas glândulas que ele tem aqui, ó, costuma ter uma pele um pouco mais enrugada também. Mas as glândulas são as principais diferenças. A perereca, que ela tem a... Eu acho que aqui tá invertido. Não, tá invertido. Na verdade, essas ventosas daqui, ó, que elas grudam. E a rã, ela tem pernas fortes para pular. Primeiro sinal de defesa dela, de ameaça dela, ela pum, pra dentro d'água. Então, ela tem pernas fortes. Já o que o nosso amigo falou... O que é isso? O cágado, tartaruga e o jabuti. Tá vendo que o cágado, ele ainda tem um pouco daquelas estruturas dos répteis de nadadeiras, assim, tipo, conseguir nadar? Porque ele vive tanto em ambiente de água, ambiente de terra. Muito comum ver no bioparque tem. Geralmente eles ficam junto com jacarés e tal. E o cágado é mais rapidinho, né? Eu não sei, eu nunca tive contato. Cara, muito bom. Tomar uma carreira desse bicho aqui deve ser engraçado. A tartaruga, ambiente marinho, ela nem pata tem, é só nadadeira, como eu tinha falado. E o jabuti, perninha de elefante, né? Não tem nadadeira, ele tem só... dizem que ele é lento, mas ele é bem rápido. E aí... jacaré. Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui dos olhos. Aí tem diferença de jacaré, crocodilo e outro lado. Sabe essa membrana dos olhos do jacaré? Que ele pisca, fecha em cima e fecha lateralmente também? Isso é uma característica deles. E aí, naturalmente, nós evoluímos
em um passado muito distante desse nicho que viveu, saiu da água. E quando a gente tem o olho, tem uma pelezinha aqui assim, onde dá uma remelinha aqui, é um resquício de um dia que já foi essa membrana que tem nos répteis, porque ela perdeu, não tem mais tanta essa utilidade. Mas a gente consegue ver esse cantinho dos olhos aqui, tem um negocinho que ainda é um resquício do que um dia os antepassados, bem de trás, carregavam dessa membrana a mais, de quando fecha o olho. Não vou saber os termos técnicos, por não ser da biologia, mas é uma forma da gente identificar. E a gente não pode dizer que a restauração florestal é uma ótima forma da gente mitigar os riscos, porque é chovendo molhado, né? Mas Paracambi possui cerca de metade, 47,30% da sua extensão territorial coberta por remanescente florestal, boa parte deles em bom estado de conservação, apresentando relevante valor ecológico. Tá um pouco desigual, porque assim, nós temos quase metade de extensão territorial coberta por remanescente florestal. Aí tu vai ver no entorno da cidade, não necessariamente aqui dentro, trazendo os impactos positivos que a gente tem para trazer. Mas, se for alegrar vocês, há projetos futuros de restauração, aqui, inclusive com a própria Onda Verde envolvida, para trazer, né, essa questão da arborização, do plantio. E sobre o direito ao meio ambiente. Alguém aqui tem quintal com espaço para plantio? Quem não tem, levanta a mão. Boa, muita gente. Alguém não tem calçada com espaço para plantio? Alguém mora perto de alguma praça ou alguma área pública? Pode ter plantio? Quem não mora, levanta a mão. Então, qual é o de fato direito ao acesso ao meio ambiente? Para vocês que não têm, a resposta é não para todos. Qual é o direito ao meio ambiente que vocês têm? Aquele momento, tipo assim, vou ficar devendo. Só plantio mesmo. O vasinho dentro de casa. Pô, mas não tem Que é asiática, né? É indiana, se eu não me engano. Ou chinesa. Na rua de casa, porque cai só em frente à minha casa, fica uma reta assim, com as folhas no chão. O problema em si não é a amendoeira, de fato. O único problema que a gente pode pensar talvez seja que ela levanta a calçada. Levanta com força, E aí quando a gente fala que o município precisa ter um plano de arborização é justamente para falar as regras das plantas que precisam ser plantadas, esporte, como fazer, estrutura, e aí as pessoas plantariam menos essas espécies que destrói a calçada. Mas sobre sujar e um problema, sujar, quando a gente anda pela Zona Sul, há muitas árvores e a gente não está falando de vamos cortar porque estão sujando. Então, na verdade, o problema não é a árvore, o problema é que o serviço de varrição está atuando num município rico e não está atuando, talvez, na sua rua. E aí a sua árvore, que tem um ciclo de queda de folhas normais, e aí vejamos, a maioria das árvores da Mata Atlântica, por ser uma mata que chove muito, e por a gente não estar num ambiente que tem aquelas estações definidas, elas são verdes o tempo inteiro. Uma ou outra tem uma perda, mas como a amendoeira não é daqui, ela tem esse ciclo de perder as folhas e renovar. Só que a ausência do poder público através do serviço de varrição, que é saneamento, e a ausência da educação ambiental, de entender o poder e os privilégios que é ter uma árvore na calçada, faz com que a gente caminhe para vou cortar a árvore porque ela está sujando a minha rua. Então, isso eu falo porque acontece na minha família, mas as pessoas, elas não conseguem visualizar a dinâmica por trás de ter uma árvore na Baixada Fluminense. Então, eu jamais cortaria uma árvore na minha calçada, porque eu sei que ela vai estar bloqueando partícula de poeira que está no ar, ela vai estar reduzindo a quantidade de luz que bate ali naquele concreto, ela vai estar aumentando a porosidade do solo, então naturalmente ajuda no escoamento da água, é fonte de vida para uma série de outras árvores e animais, são tudo benefícios, mas eu sei, porque eu estudei.
E quem não tem a possibilidade de ter o estudo, e ainda que tenha o estudo não seja na área ambiental, não vai ter essas informações. Então a falta do serviço público e a falta da educação converge para a gente cortar a árvore porque a árvore suja. E aí você pode não saber de nenhum benefício da árvore, só contemplativo, ornamental. Mas se a pessoa está varrendo ali, a sujeira não está te incomodando, a árvore vai continuar ali. Então, a questão social da árvore dentro da cidade ela é muito mais complexa. Porque não adianta também o município plantar e a população não cuidar e cortar ou não querer porque suja. Então também não é só o município culpado. E sobre o direito ao meio ambiente, né? O artigo 225 da Constituição Federal. Vamos ler o que ele fala. Oi? Gente, todas as vezes que vocês forem falar de meio ambiente, se vocês invocarem o artigo 225, é argumento para qualquer coisa. Eu citei isso na redação daqui. Ai, vai tomando nota alta na redação. E aí, o que ele fala? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo. Então, eu tenho uma árvore dentro do meu quintal. Cortei essa árvore sem o devido processo legal. Posso ser multado? Sim. Porque ainda que ela esteja dentro da sua árvore, a Constituição fala que o direito ao meio ambiente é um bem de uso comum do povo. E aí, se é de uso comum do povo, cabe ao poder público regrar para que as pessoas continuem tendo esse direito. E é essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade, então não só é culpa do poder público, o dever de defendê-lo e preservá-lo perante as presentes e futuras gerações. Então, invoquei o 225 na minha redação, tu vai estar grandão nos teus argumentos. Ele fala outras coisas também, né? Deixa eu ver aqui se tem algo mais. Aqui, ó. Controlar a produção, comercialização, emprego de técnicas, métodos, substâncias que comprometam o risco para a vida. Promover educação ambiental em todos os níveis de ensino e conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Então, assim, minha escola não tem educação ambiental no fundamental. Sua escola está indo contra o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 6 da Constituição. Ou seja, não está seguindo as normas constitucionais. Todos têm direito, cadê? Na verdade, tem que ser feita a promoção da educação ambiental em todos os níveis de ensino. Então, novamente, a gente consegue invocar, falar que a Constituição prevê isso e não estamos tendo. Outro ponto, proteger a fauna e a flora, vedadas na forma de lei, as práticas que coloquem em risco a função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Fazer experimentos de cosméticos e animais. Tem muita gente que usa esse item aqui para ir contra os testes em animais, porque está falando que você está submetendo esses animais à crueldade e a Constituição prevê que você tem que ter a proteção da fauna e da flora. E aí tem esse trecho de submeter os animais à crueldade para poder argumentar contra esses testes também. Teve até uma época que tava rolando os vídeos daquele coelho mostrando assim. Nossa, eu me traumatizei porque eu não sabia assim que era o teste. Eu achava que era literalmente pensando no Não, o que eles fazem é o seguinte, a gente faz estudos ali, depois a gente passa para os testes em animais. Então vamos lá, quero experimentar um remédio novo. Começo a aplicar nos ratos, em laboratório, e aí conforme esses animais vão apresentando resultados, a gente vai observando, isso aqui atacou o fígado do animal. Então eu sei que talvez aqui... Aí você consegue manipular para não testar diretamente no humano, digamos assim. Aí você vai testando em animais, conforme vai tendo os resultados, você avança com a pesquisa. Só que aí você vai ter uma população de animal só para ser testado. E aí também tem o argumento do seguinte, os animais lá que estão vivendo em fazendas e não estão tendo os melhores cuidados, ok, todo mundo come. Mas os animais que estão ajudando a medicina ou a indústria estão sendo... Aí não é permitido. Então rolam vários argumentos em quem defende, quem é a favor, quem é contra. Mas fato é que a gente tem um artigo da Constituição que fala de meio ambiente. E a partir daqui
terão várias outras. Aqui, ó, um outro ponto interessante. As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. Então, se a gente quisesse ter uma outra usina nuclear, teria que ter uma lei federal citando aonde ela vai acontecer e os trâmites para que a gente tenha uma nova usina. Então, é um dispositivo que está na Constituição. Então, energia nuclear tem que ser... E aí, para criar uma lei federal, aquele processo. Passa na Câmara, aprovação de X% dos deputados, depois vai para o Senado, vai para aprovação de novo. Beleza. Então é isso. Meio ambiente. Artigo 225. A Constituição fala que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, sadia qualidade de vida das presentes e futuras gerações. Isso vai servir para tudo. Para redação, para basear um estudo, para basear uma lei nova, qualquer coisa que vocês pensem em preservar o meio ambiente, coloquem esse artigo aqui, que vai valer a pena. E aí, você foi bem na sua redação, Hannah? Tá aqui. Você foi bem na sua redação? Daqui? Que você usou esse argumento. Deu pra desenvolver bem usando esse artigo. E aí, você já conhecia ele? Quem te deu esse... Sim, eu conheci ele por conta do pré-técnico, quando eu tava estudando para poder fazer prova pro Setur. Aí eles apresentaram esse artigo pra gente poder citar, caso o tema da redação fosse meio ambiente. Realmente foi. Alguém aqui já tinha ouvido falar desse artigo? Tá vendo? Aonde? Você lembra? Eu usei aqui também e no Setur também. E aonde você aprendeu isso? Eu aprendi pesquisando no TikTok pra poder fazer a redação do Setur. Aí eu vi um monte de vídeo assim, explicando argumentos que eu poderia usar. Aí apareceu. Aí eu decorei, né? Eu falei com a Hannah que é meu artigo de conforto, eu usei ele pra tudo. Exato. Tem vários artigos, tem vários argumentos que vocês conseguem. Meio ambiente, tem esse daqui. A questão é econômica. Tem um outro negocinho que você consegue usar. Social. Sempre tem umas paradas, os argumentos assim que eles encaixam. Mas no Setur não podia ser outro tema, porque eu só estudei pra meio ambiente. E realmente, aí quando chegou lá no dia, eu coloquei até um link lá que eu tirei de uma fonte que tava escrito que tem desmatamentos que desvia muito dinheiro. Aí eu citei lá. Só que, na hora que eu fui colocar, eu acho que o site era CNJ, eu botei CNL. O CNJ é o... Aí eu perguntei pra minha professora, eles confiram o site? Ela, confere. Eu não acredito. É um professor analisando ali, vai corrigir sua prova e falar, o que é esse CNR? Conselho Nacional de quê? Aí, mas foi um bom argumento. Então é isso. Não sei o quê. Porque o artigo da Constituição pode falar grandão. E vocês usem isso na argumentação oral, no texto, saiam com 225. Então vão embora com 225. Até amanhã. Beijos.